Olá, pessoal, e sejam bem-vindos novamente ao curso Legislação Sanitária de Alimentos. Na aula passada, conversamos um pouco sobre quais são as legislações sanitárias federais de boas práticas, um pouco também do papel da Anvisa de orientação e de fiscalização. Além disso, entramos no assunto de quais são as recomendações de boas práticas que os estabelecimentos devem seguir. Iniciamos falando de estruturas e instalações, como deve ser o layout, fluxo, piso, parede, os equipamentos e os móveis que são tão importantes para a questão de produção, manipulação e distribuição de um alimento. Vamos agora entrar na continuação dessas orientações de boas práticas. Vamos falar de manipuladores, processos de manipulação, preparo, pré-preparo, distribuição e também vamos falar da parte operacional dos controles de documentos. Vamos também falar dessa questão de quais são os processos que o estabelecimento deve seguir e cumprir. Além disso, quais são os documentos obrigatórios, qual é a função do responsável técnico? Vamos lá dar continuidade então? Vamos então iniciar falando da parte de manipuladores de alimentos. A pessoa que é responsável por todo o processo, desde o recebimento até a distribuição. É ela quem será responsável por realizar todas as orientações e colocá-las em prática. É importante que todos os manipuladores sigam à risca as orientações de boas práticas preconizadas pelas legislações. Mas antes de falarmos quais são as orientações que eles devem seguir, vamos primeiro definir quem é o manipulador de alimentos. Quando a gente pensa em quem é o manipulador de alimentos, e quando eu faço essa pergunta, a primeira resposta que eu tenho é a pessoa que está dentro da cozinha. Se engana quem tem essa resposta na ponta da língua. A definição de manipulador de alimentos é toda pessoa que tem contato direto ou indireto, seja com matérias-primas, ingredientes, embalagens. Realmente, quem faz toda a parte de pré-preparo e preparo do alimento, até quem faz toda a parte de distribuição e muitas vezes quem faz a parte de pagamento e finalização do pedido. A legislação coloca que esses manipuladores de alimentos precisam seguir algumas orientações. A primeira coisa é que eles precisam ter um controle de saúde médico. O que seria isso? A legislação coloca que seriam 2 documentos que precisam ser apresentados e feitos periodicamente. Um deles é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse documento ele vai avaliar justamente quais são os riscos que aquele funcionário pode apresentar ou desenvolver naquele ambiente de trabalho. O segundo é o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ali vai estar registrado toda a questão de saúde do manipulador, documentos no qual exigem que ele esteja apto em saúde, além disso também quais são os exames obrigatórios. Sabemos que os manipuladores de alimentos precisam ter alguns documentos, além disso realizar alguns outros exames, como no caso de coprocultura, parasito, exame de fezes, urina e também exame de sangue, para justamente constatar que ele está apto em saúde para fazer a manipulação de alimentos. Além disso, os manipuladores que apresentam qualquer tipo de lesão ou enfermidade devem ser realocados de função, caso não comprometa o sistema operacional ali do local. Caso contrário, o funcionário deve ser afastado e somente voltar às atividades após sua melhora e quadro de saúde. Quando falamos de hábito e asseio pessoal dos nossos colaboradores, precisamos pensar que eles devem ter um asseio limpo e adequado. Uniformes sempre bem higienizados e, se possível, com troca periódica. Porque, como ele tem todo um processo de manipulação e ele está sujeito a riscos de contaminação naquele dia que ele houve o trabalho, no dia seguinte, se possível, é importante que ele use outro uniforme para justamente reduzirmos os riscos de contaminação. A legislação coloca também que o uso de adornos não é permitido, seja um anel, uma correntinha, uma pulseira, um brinco. Quando eu falo nessa questão de que não é permitido anel ou aliança, é justamente para que tenhamos uma higiene adequada das mãos. A gente precisa higienizar periodicamente as mãos. Então, caso tenha uma pulseira ou aliança, por exemplo, pode fazer com que o meu colaborador não higienize a mão de forma adequada. Caso de brincos, isso pode cair no alimento, muitas vezes sem perceber. A tarraxinha do brinco, por ser pequena, então pode ser que ela caia no alimento e não perceba. Além disso, o colar, eu dou sempre um exemplo de como funcionar, ele está em constante deslocamento, pode ser que aquele item ali enrosque em algum equipamento, alguma coisa, e o puxe e o prenda num equipamento. Então pode fazer com que ele sofra um acidente de trabalho também. Por fim, não menos importante, a legislação coloca que os visitantes do estabelecimento também precisam cumprir todas essas normas e orientações de saúde e de hábitos de higiene pessoal. O visitante é aquela pessoa estranha à parte de manipulação, seja você, auditor técnico, por exemplo, ou até mesmo quem é responsável pela parte de manutenção ou reformas no próprio local.
Quando eu falo dessa parte de manipuladores, quando eu faço treinamento nas unidades, eu costumo brincar que parecem duas pessoas totalmente diferentes, quando a pessoa está dentro da cozinha e quando a pessoa está fora. Porque a gente precisa sempre estar todo paramentado, com touca, sem barba, sem adornos, sem maquiagem, unhas curtas, limpas e sem esmaltes também. E quando a pessoa então ela está fora da cozinha, no caso quando ela vai sair ou tem algum evento, ela tem toda uma produção. Então eu sempre brinco que parecem sempre duas pessoas diferentes e precisa ser dessa forma, justamente para evitarmos e reduzirmos os riscos de contaminações. A higiene das mãos, como eu comentei anteriormente, é muito importante para reduzirmos os riscos de contaminação durante uma manipulação, durante um preparo ou em qualquer processo da nossa manipulação. A higiene das mãos, ela precisa garantir a asepsia adequada, ou seja, eu preciso higienizar a minha mão de forma correta para que eu consiga garantir que ela esteja segura para eu realizar os processos. Nós temos um passo a passo que precisamos seguir para justamente garantir a higiene adequada das mãos. O primeiro passo é umedecer as mãos. Na sequência, colocar o sabonete líquido antisséptico. Justamente nessa ordem, porque se fizermos ao contrário, o sabonete irá escorregar das nossas mãos, teremos que utilizar novamente mais sabonete. Na sequência, eu preciso proceder com a higienização das mãos, seja a minha palma, o meu pulso, o meu dorso, toda a minha mão eu preciso fazer um processo de higienização. Eu coloquei aqui para baixo um vídeo para vocês assistirem justamente ensinando esse processo, para que fique claro para vocês e também para que vocês consigam, ao aplicar ou dar treinamento para os colaboradores, essa orientação esteja muito clara. Eu fiz todo esse processo então de higienização das minhas mãos. Na sequência, eu vou retirar com água todo o sabonete que ficou ali em excesso e todo o resíduo que ficou na minha mão. Na sequência, eu preciso secar as minhas mãos com papel toalha não descartável, como comentado anteriormente. Feito isso, eu fecho a nossa torneira e descarto o papel na lixeira, lembrando, com tampa e acionamento por pedal. Eu não posso acionar e nem abrir a minha lixeira com a mão, caso contrário, todo o meu processo de higienização vai estar perdido. É importante que a secagem das mãos também não siga soltando pelo ambiente, nem mesmo secando na roupa. As legislações colocam como uma recomendação que as torneiras sejam sem acionamento manual, seja por pedal, pelo joelho ou até mesmo aquelas por sensor, para justamente evitar que o meu colaborador precise acionar a minha torneira para fazer esse processo de higienização. Vamos então entrar naquele fluxo que a gente falou anteriormente. Nós temos aquela sequência lógica para iniciarmos: recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, por fim, a distribuição ou transporte daquele produto. Vamos iniciar falando então do nosso recebimento, das nossas matérias-primas, ingredientes e embalagens. É importante estabelecer critérios e padrões para o recebimento desses itens, para a compra e até mesmo a seleção. Quem é o meu fornecedor, qual é a qualidade que ele vai me entregar, qual a finalidade que eu vou utilizar aquela matéria-prima que ele me entregou, porque às vezes a gente tem uma performance diferente com o mesmo produto. É importante, então, termos estabelecidos quais são os critérios de seleção de fornecedor, para que eu sempre tenha, então, padrões de qualidade. Uma coisa que a gente acha interessante sempre fazer é uma questão chamada de homologação de fornecedor. O que seria isso? É justamente o atestar e validar aquele fornecedor, seja com visitas no próprio local de fabricação e manipulação dele, até mesmo relatórios e análises de produção e manipulação daquele alimento, análises laboratoriais daqueles itens no qual ele me fornece. Então, é sempre importante que você faça esse processo de homologação para que você sempre tenha fornecedores de qualidade. Feito esse processo, vamos então à questão de recepção da mercadoria. É importante que seja realizado em área protegida e limpa. Por que área protegida? Para no caso se tiver muito sol ou chuva, eu consigo seguir com o procedimento de recebimento normalmente. Área limpa. Como a gente viu, essa questão de limpeza é muito importante para evitarmos as contaminações. Os alimentos, matérias-primas ou as embalagens no qual eu recebo precisam passar por uma questão de inspeção e aprovados na sua recepção. Eu preciso avaliar quantitativamente esses alimentos. Eu preciso então verificar se a nota fiscal procede com aquele produto que foi comprado, a quantidade, a gramagem daquele produto. Eu preciso então confirmar quantitativamente se o produto veio correto. Por sequência, avaliar qualitativamente aqueles alimentos, avaliando mesmo as características sensoriais dele, a questão de textura, aparência, se ele apresenta algum odor. É sempre importante avaliarmos sensorialmente esses alimentos, para que quando entrarmos na nossa unidade, o produto esteja em perfeito estado. Vou dar um exemplo dessa observação que precisa ser feito, no caso de um recebimento de um produto congelado. O produto ele não pode ter sinais de descongelamento.
Mas como é que eu observo isso? Se o produto ele veio meio mole, pode ter sido que ele sofreu alguma variação de temperatura ali no seu recebimento, no seu transporte. Além disso, se o produto ele foi recongelado, ele apresenta cristais de gelo na sua embalagem. Então esse é um detalhe para sempre ficar de olho se o produto ele veio descongelado ou se ele sofreu o processo de recongelamento. Além disso, os alimentos que são sensíveis e que são perecíveis e que necessitam de armazenamento e temperatura controlada devem ter sua temperatura aferida no seu recebimento. Eu preciso registrar e anotar qual foi a temperatura que aquele meu produto chegou. Lembrando, quais são as temperaturas de recebimento de um produto? A gente sempre fala que pescados ali, uma recomendação de 3 graus mais ou menos. Carnes cruas, por exemplo, no máximo de 7 graus. Leites, queijos, derivados, também é sempre importante observar essa recomendação. Demais produtos refrigerados, a gente recomenda uma temperatura de até 10 graus. Produtos congelados, preferencialmente a menos 12. Mas vale lembrar, essa é uma recomendação pela legislação. É sempre importante verificar qual é a recomendação de temperatura do meu fornecedor. Se o meu fornecedor recomenda uma temperatura acima ou abaixo da legislação, eu posso seguir o que ele me recomenda. A próxima etapa é o armazenamento do produto recebido. É importante que produtos que foram reprovados durante o recebimento sejam imediatamente devolvidos. Caso isso não aconteça, ele deve ser justamente segregado dos demais produtos para que não ocorra erro de utilização, como vimos na reportagem, no qual um produto ele foi distribuído indevidamente. É importante, então, que esse produto seja identificado em local, se possível, segregado, assim como os demais produtos vencidos ou para a troca do estabelecimento. É importante que o armazenamento desse produto seja em local limpo e organizado. Se eu tenho um estoque organizado, isso facilita muito o meu fluxo de produção, onde eu sei onde eu vou encontrar o produto, eu não preciso ficar procurando, então eu otimizo o meu tempo também durante esse processo. E a utilização dos produtos devem seguir o que a gente chama de PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, ou o sistema PEPS, primeiro a entrar é o primeiro que sai. É justamente uma questão para a gente sempre se atentar à questão de data de validade do meu produto, para sempre utilizar o produto que vence primeiro, antes. Além disso, o armazenamento do produto deve ser em pallets ou estrados, ou até mesmo em prateleiras, lembrando que o material deve ser de um material liso e não poroso. As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados nunca diretamente sobre o chão. Eu brinco dizendo que o chão é o local onde a gente pisa. Se a gente pisa, não deve ter alimento armazenado. Além disso, ele deve ser afastado do piso e parede também, para que a gente garanta uma circulação adequada de ar, que também não gere umidade naquele produto, nem outro tipo de contaminação. Após recebermos e armazenarmos o produto, vamos seguir então ao pré-preparo daquele alimento. Muitos alimentos e preparações requerem um pré-preparo antes do seu preparo ou distribuição na sequência, então é importante termos alguns cuidados durante essa etapa do processo. Vamos iniciar falando então do pré-preparo de hortifrutis. Os hortifrutis, frutas, legumes e verduras, muitas vezes requerem um pré-preparo antes da sua distribuição. Saladas consumidas cruas ou frias precisam passar por esse processo. O produto ele precisa então ser higienizado de forma adequada para garantirmos que ele esteja seguro para consumo. Devemos utilizar então produtos que são próprios para essa finalidade. O hipoclorito de sódio é um dos produtos mais utilizados e o mais recomendado para fazer esse processo de higienização. Temos ele na versão líquida, em pó, em diferentes tamanhos e gramaturas, justamente para se adaptar e adequar ao volume produzido por aquele estabelecimento. É importante seguirmos à risca a recomendação de diluição e também de tempo de imersão dos produtos ali. O produto ele deve estar regularizado no órgão competente, para justamente garantir que aquele produto não tem nenhum risco de contaminar ainda mais aqueles alimentos. A higienização do hortifruti deve passar por 5 etapas. A primeira é lavar o alimento em água corrente, 1 a 1, folha por folha. Então vou lavar fruta por fruta, folha por folha. A segunda etapa é que eu faça a preparação da solução. Lembrando, devo seguir a recomendação do meu fabricante. Muitas vezes eu preciso adicionar uma colher, uma tampa, então verifique a rotulagem do produto. O terceiro é imergir os alimentos naquela solução. Então eu preciso deixar todos os alimentos que eu vou fazer esse processo submersos na água. Por sequência, deixar o tempo recomendado. Em média, geralmente são 15 minutos que eu preciso deixar os alimentos ali. Por sequência, eu preciso depois higienizar em água corrente aquele alimento. Eu vou enxaguar ele folha por folha, item por item. Por sequência, eu vou seguir com a manipulação daquele alimento, seja direto para a distribuição, no caso de uma fruta, por exemplo, ou de uma salada crua,
ou seguir para a preparação, se eu vou fazer uma salada mais elaborada. Se eu não for utilizar o alimento imediatamente, eu devo seguir então com a identificação dele e o armazenamento, para que eu consiga garantir e preservar as suas características sensoriais. Tem outras recomendações de produtos que a gente pode utilizar. Um deles é a água sanitária. A água sanitária, muita gente já deve ter escutado que pode ser utilizada para alimento. Ela pode, mas precisa constar no rótulo daquele produto a indicação para uso em alimentos. Caso contrário, não use ele no alimento. Há alternativas que não são tão seguras e nem tão recomendadas. No caso de preparar uma solução com vinagre e deixar ali, ela não é efetiva tanto quanto o hipoclorito de sódio. Então lembrando, o hipoclorito é a recomendação mais ideal. Outra etapa do pré-preparo que muitas vezes é essencial para a preparação do alimento é o descongelamento dele. Se o fabricante me recomenda que eu possa utilizar o produto congelado, eu sigo dessa orientação. Caso contrário, no caso de carnes, por exemplo, eu preciso muitas vezes seguir o processo de descongelamento para que eu consiga fazer o corte, o tempero e em si a preparação daquele alimento. O produto ele deve ser descongelado em refrigeração, no máximo a 5 graus, por 72 horas. Esse produto de descongelamento na refrigeração vai garantir e evitar a minimizar os riscos de contaminação e proliferação microbacteriana naquele alimento, para que ele não tenha micro-organismos que vão fazer mal à saúde. Mas a outra opção, caso eu não tenha realmente 3 dias disponíveis para fazer esse descongelamento. Eu posso seguir então com descongelamento em forno micro-ondas. Mas, detalhe, se eu faço descongelamento em forno micro-ondas, dependendo da quantidade, volume ou tipo de carne, eu posso muitas vezes pré-cozinhar esse alimento. Então, dependendo do tipo de preparação, ela não vai ficar com as mesmas características sensoriais pensadas anteriormente. Então, é sempre importante que tenhamos a disponibilidade de um equipamento para fazer esse processo de descongelamento e até mesmo o tempo necessário para que aquele alimento se descongele totalmente. E o alimento, uma vez descongelado, ele não deve ser recongelado, justamente para que não tenhamos um risco de proliferação de bactérias, visto que ele foi manipulado e depois rearmazenado. Além disso, não devemos seguir com o descongelamento de outros 3 modos: em temperatura ambiente, sob água corrente ou imerso em água, ou até mesmo, como eu já vi em algumas unidades, o descongelamento no sol daquele alimento, justamente para acelerar e facilitar esse processo. Esses 3 tipos de descongelamento que são inadequados justamente propicia a proliferação de micro-organismos patogênicos. Mesmo depois desse alimento sendo levado para cocção, há riscos de causar mal à saúde. Então é importante sempre seguir com o descongelamento adequado do alimento. Após o pré-preparo dos alimentos, vamos seguir então ao preparo do alimento. Temos que ter em mente primeiro a questão de qual é a primeira orientação quando a gente fala de um preparo de alimento, visto que no mesmo ambiente, no mesmo setor, vamos ter a manipulação de alimentos crus, aqueles que eu ainda não iniciei o preparo e aqueles que já estão preparados. Então é justamente minimizar o risco de contaminação cruzada entre eles. Precisamos então realizar a higienização periódica das mãos, lavada frequentemente, sempre ao trocar de atividade ou realizar algo diferente daquela operação no qual você estava fazendo inicialmente. Além disso, os alimentos eles só devem ser expostos à temperatura ambiente pelo mínimo tempo necessário para sua manipulação. A gente sabe que, por exemplo, ao manipular carnes e laticínios, que são alimentos perecíveis, a gente precisa fazer isso em menor tempo. Ou seja, é sempre recomendado que você tire e porcione em lotes, para que assim você consiga manipular aquele alimento e expor ele ao menor tempo possível em temperatura ambiente. E, caso eu não consiga realizar toda a manipulação daquele alimento, ou eu faça aquela manipulação e eu preciso armazenar o alimento novamente, é importante que ele contenha uma identificação. A legislação coloca que produtos abertos, manipulados ou fracionados devem conter uma etiqueta de identificação. Essa etiqueta de identificação ela deve conter 3 informações básicas. A primeira é o nome do produto. Qual é aquele alimento? É um arroz? É um feijão? É um milho? E precisamos dar nome àquele produto. O segundo é a data de fracionamento ou a data de manipulação. Quando foi que eu fiz aquele produto ou que eu abri? Então eu preciso colocar o dia, o mês e o ano. E por fim, qual é a data de validade? Qual é o prazo de validade daquele produto? Lembrando que se é de um produto industrializado que eu fiz a abertura, precisamos olhar a data de validade dele após aberto. Caso contrário, vamos seguir a recomendação da legislação para produtos manipulados, no qual eu preciso então olhar qual é a data de validade daquele produto que eu manipulei ou que eu fabriquei também.
Após esses cuidados iniciais, vamos então para a etapa de cocção. A etapa de cocção é justamente submeter aquele alimento ao tratamento térmico. Seja uma preparação cozida, assada, grelhada, salteada. Então temos diferentes formas de preparar um alimento e de levar um tratamento térmico para ele, justamente para eliminarmos ou reduzirmos a nível quase zero os micro-organismos patogênicos e assim garantir a segurança alimentar. É importante, então, que as preparações atinjam, no mínimo, 70 graus em seu centro geométrico, por no mínimo 2 minutos. Caso ele não atinja 70 graus, ele deve seguir, então, a temperatura de 65 graus por, no mínimo, 15 minutos. E como é que eu sei, então, se aquele alimento atingiu ou não aquela temperatura? Precisamos utilizar um termômetro do tipo espeto e sempre aferir no centro geométrico daquele alimento. Sempre no alimento, não devo encostar na panela ou na superfície. É importante então que eu utilize o termômetro espeto no centro geométrico. Às vezes é utilizado aquele termômetro do tipo laser, mas o tipo laser ele pega somente a superfície daquele alimento, então não é o mais recomendado para utilizar em alimento. Quando falamos do termômetro do tipo laser, ele é muito importante utilizado para a temperatura de equipamentos ou até mesmo na recepção de um produto, no qual eu não consigo espetá-lo. Então esse termômetro é utilizado para essa parte de recebimento e temperatura de equipamentos e o termômetro do tipo espeto para a parte de alimentos. Como comentado no slide anterior, a fritura é um método de cocção para garantir a segurança dos alimentos, mas ele requer alguns cuidados. O óleo não pode ser aquecido acima de 180 graus, justamente para que você não tenha a degradação daquele óleo e que não venha alterar as características sensoriais, tanto do óleo quanto do alimento no qual você vai fritar ali. Além disso, se ele for aquecido acima de 180 graus, conforme você vai gerando a combustão daquele produto, pode gerar chamas, gerando então também um acidente de trabalho no local. Eu já tive local no qual fez esse aquecimento a 280 graus, justamente gerou uma chama dentro da cozinha. Por sorte, ninguém estava perto, então conseguimos reduzir esse risco e ninguém teve um acidente. Logo, essa questão de orientar e treinar a equipe referente a esses procedimentos é muito importante para a utilização que o óleo tenha preservado as suas características sensoriais. De cor, aquela cor clara, não apresentando uma cor escura, além de sabor, sem ter aquele óleo de sabor rançoso, também sem apresentar fumaça ou espuma. Lembrando que essas duas, fumaça e espuma, são características de um óleo que não está adequado para consumo e que são substâncias tóxicas, que se consumido em excesso pode trazer prejuízos à saúde. Então é sempre importante ter o óleo com as características preservadas. E eu posso utilizar o óleo novamente? Pode, desde que ele esteja com as suas características preservadas e que ele seja filtrado antes da sua utilização. Além disso, o óleo, para ser descartado, ele não pode ser descartado em qualquer lugar, na pia, em vias públicas. O óleo precisa ser coletado e reciclado por uma empresa especializada que garanta o destino final daquele resíduo. E sempre é importante que, ao retirar esse resíduo pela empresa especializada, eles deixem um certificado ou um recibo de retirada daquele produto, garantindo o destino final daquele produto, para que você esteja em dia com a parte de documentação obrigatória pela legislação. Uma outra etapa bastante utilizada na cozinha é o processo de resfriamento e armazenamento de um produto, como é o caso, por exemplo, de uma preparação de uma salada de maionese. A salada de maionese, a batata, a cenoura e os demais ingredientes que é utilizado, ele é primeiro cozido, então eu preciso levar ele a alta temperatura, mas ele não é servido daquele jeito, ele é servido frio, então eu preciso fazer um processo de resfriamento nele. Então eu preciso ter alguns cuidados durante essa etapa. A recomendação é que atinja no mínimo 70 graus por 2 minutos ou 65 por 15 minutos, conforme comentado anteriormente. Após o alimento atingir então 60 graus, a temperatura dele deve ser reduzida de 60 para 10 em até 2 horas. Esse processo ele deve ser seguido numa refrigeração para que eu consiga justamente garantir a qualidade daquele alimento e não venha ter contaminações nem proliferação de micro-organismos. Além disso, após esse processo, se o alimento ele não for utilizado imediatamente, ele deve permanecer em refrigeração a 5 graus ou a congelamento a menos 18. Lembrando, então, nesse caso, como eu dei o exemplo de uma salada de maionese, após fazer, então, o processo de cocção desses alimentos, eu faço a finalização do produto, adicionando temperos, maionese e os demais ingredientes ali. E aí, posteriormente, aquele produto ele segue para distribuição. Como eu falei anteriormente, os produtos após fabricação, manipulação ou até mesmo após abertura precisa estar identificado com um prazo de validade. Mas qual é esse prazo de validade, Leonardo? Pela legislação, a 2619, nós temos uma definição de quanto tempo e por qual temperatura devemos armazenar esses alimentos para que a gente tenha, no mínimo, as suas características sensoriais preservadas e sem risco de contaminações.
A primeira recomendação é que se o produto tiver a uma temperatura até 4 graus, ele pode ter uma validade de 5 dias. Se ele tiver entre 4 e 5 graus, tem que ser uma validade inferior a 5 dias. A legislação federal, ela coloca justamente somente esse prazo, mas tem outras legislações, como é o caso de uma CVS 5 do estado de São Paulo, ou a 2619 da cidade de São Paulo. Nós temos outras legislações que justamente ampliam essas datas de validades para outros alimentos, onde elas detalham melhor qual é o tipo de alimento, qual é a temperatura e qual é o prazo de validade. Em média, considerando a CVS 5 e a 2619, eles dão em média um prazo de 3 dias, alguns mais, outros menos. Diferente então da legislação federal, que coloca um prazo máximo de 5 dias e sempre inferior a 5 caso a temperatura de armazenamento seja diferente. Já que falamos então desse armazenamento, vamos só relembrar. Todo produto após aberto, manipulado ou fracionado precisa ter uma etiqueta de identificação. Então, se eu vou deixar um produto na minha prateleira, na minha geladeira, ele precisa ter uma etiqueta de identificação. O nome, data de fracionamento e a data de validade. Vou só exemplificar melhor aqui para vocês da importância dessa questão de ter uma etiqueta de identificação. No caso de visitas de fiscalizações, uma vigilância sanitária, por exemplo, caso um produto ele não esteja identificado, o produto é imediatamente descartado. Por quê? Eu não tenho data de validade daquele produto, logo eu não tenho como comprovar que ele está dentro da sua validade e apresentando as suas características sensoriais. Então, para não termos perdas de mercadoria, é sempre importante ter uma identificação naquele produto. Já falamos de quase todas as etapas do processo: recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo. Vamos agora à exposição dos alimentos. Como eu devo expor aquele alimento e por quanto tempo? Vamos só pontuar antes que a exposição do alimento precisa ser de forma organizada em adequadas condições higiênico-sanitárias do local. Ou seja, eu preciso ter um espaço de distribuição que seja adequado ao volume de produção, ao tipo de alimento comercializado. Por exemplo, no caso de um restaurante que tem um buffet, eu preciso ter um buffet quente, um buffet frio, que justamente tenha um controle de temperatura ali, pode ser por banho-maria ou até mesmo por outro tipo de sistema, para que garanta a qualidade daquele alimento. Diferente de uma padaria, por exemplo, que tem pães. Então, eu preciso ter uma vitrine expositora protegida. Então, sempre lembrando que tem as particularidades de cada local. Então, sempre precisamos lembrar qual é o tipo de produto e serviço ofertado. Além disso, os equipamentos, móveis e utensílios devem ser compatíveis com as atividades, como eu comentei anteriormente. Então, se eu produzo a parte de padaria, eu preciso ter toda a questão de estrutura para suprir isso. Se eu não tenho um buffet, eu não preciso ter balcões térmicos, por exemplo. Então, sempre tem que ser compatível às atividades. Além disso, o equipamento de exposição, no caso de um balcão, para justamente ter um buffet ou self-service, por exemplo, eu preciso então dispor de barreiras de proteção, para que não caia nada e não contamine os meus alimentos. E também eu preciso controlar a temperatura tanto do balcão quanto dos alimentos ali expostos. Mas qual é a temperatura e por quanto tempo? A legislação coloca que numa temperatura acima de 60 graus, eu posso distribuir aquele alimento quente por no máximo 6 horas. Detalhe, a legislação federal ela coloca somente uma recomendação para o produto quente, não temos recomendação para um produto frio. Eu utilizo algumas bases de outras legislações para justamente nortear. Como eu citei anteriormente da CVS 5 de 2013 do estado de São Paulo ou a 2619 da cidade de São Paulo, eles mantêm a mesma recomendação para o alimento quente, acima de 60 graus por no máximo 6 horas. Mas caso esse alimento esteja abaixo de 60 graus, a sua distribuição deve ocorrer em no máximo 1 hora. Para alimentos frios, a legislação de ambas colocam que alimentos abaixo de 10 graus podem ser distribuídos por até 4 horas, e se tiver entre 10 e 21 graus, por até 2 horas. E se tiver acima de 21, a sua distribuição não é recomendada, ou seja, o alimento deve ser descartado. Uma orientação que eu sempre passo para os estabelecimentos é justamente fracionar aquele alimento e repor periodicamente, para que não fique um grande volume lá esfriando e eu tenho sempre a renovação daquele produto, sempre apresentando então um produto fresquinho para o meu cliente. A exposição do alimento requer muito cuidado. Outra parte que também requer cuidado é o transporte. Muitos locais produzem o alimento, manipulam, mas não expõem para consumo e sim transporta para revenda em outros locais. Então também devemos tomar um grande cuidado com o transporte desse alimento, para que ao sair do nosso estabelecimento ele tenha as suas características ali garantidas e um alimento seguro para consumo. Os alimentos para transporte, após a sua preparação e a sua fabricação, devem estar sempre protegidos e identificados, para daí então começarmos o processo de transporte.
É importante que seja em tempo e em temperatura adequado para garantir a segurança alimentar. Alimentos em temperatura ambiente devem ser transportados nessa temperatura. Alimentos que necessitam de refrigeração ou uma temperatura alta, como por exemplo acima de 60 graus, de uma refeição pronta para consumo, eu preciso garantir também que o transporte seja da mesma forma. A temperatura desses alimentos deve ser sempre monitoradas. E se eu monitoro, eu preciso então registrar essas temperaturas, para que assim então eu tenha um controle de temperaturas do meu alimento transportado e consiga garantir e comprovar que ele está seguro para consumo e que toda a cadeia de transporte foi segura e correta. É importante então que os meios de transporte sejam sempre higienizados. Seja a minha caixa térmica, a caixa hot box. A caixa hot box é uma caixa ideal para transporte de alimentos tanto frios quanto quentes. É justamente para que garanta e mantenha a temperatura daquele alimento transportado em determinado tempo. Então, a temperatura dessas caixas também devem ser monitoradas, para que assim, qualquer variação de temperatura eu consiga identificar e resolver o problema antes. É importante que os veículos de transporte desse tipo de mercadoria alimentícia seja exclusivo para essa finalidade. Eu não posso ter o mesmo veículo para transportar diferentes tipos de carga, um que eu faça processos de manutenção ou até mesmo leve outros materiais ali dentro e levando consecutivamente alimento. Eu preciso ter equipamentos e veículos de transporte diferentes para cada tipo de finalidade. Já falamos então daquele nosso fluxo de forma ordenada e linear: recebimento, armazenamento, preparo, distribuição, exposição ou a questão do transporte. Vamos falar agora de uma etapa que é crucial em todas as etapas do nosso processo, desde o início, durante e o final também, que é o processo de higienização. Os processos de higienização, eles têm como objetivo justamente manter as condições higiênico-sanitárias adequadas de todo o estabelecimento, seja da minha área de recebimento, da minha cozinha ou do meu salão para distribuição. Eu preciso então ter esses processos muito bem estruturados e bem realizados. Logo, eles devem ser realizados por profissionais capacitados, ou seja, o profissional ele precisa de treinamento para conseguir realizar adequadamente essas atividades. Além disso, os produtos utilizados, seja uma água sanitária, um detergente ou qualquer tipo de produto químico, precisa estar regulado no Ministério da Saúde, para que eu tenha então uma segurança na utilização daquele produto. Não é recomendado utilizar um produto da esquina ou até mesmo daquele carro que vende produtos de limpeza, porque eu preciso sempre de uma rotulagem do produto para conseguir muitas vezes estruturar a orientação para o meu colaborador e seguir as recomendações e métodos de utilização. Um exemplo é a diluição da água sanitária, que muitas vezes acaba sendo feita de forma errada. Não é necessário utilizar grandes volumes de água sanitária para realizar um processo de desinfecção, e que vamos falar um pouquinho na frente sobre esse processo. Eu preciso então realizar o processo de diluição adequada, que geralmente para cada 1 litro, a recomendação é 1 colher de sopa, um pouquinho mais dependendo de fabricante ou marca de produto. Então é sempre importante ler o rótulo para conseguir fazer uma diluição adequada e ninguém se intoxicar por produtos de limpeza. Como eu coloquei, além de obedecer às recomendações do fabricante, eu preciso guardar estes produtos em local exclusivo, para que eu não tenha então uma contaminação química, ou seja, uma contaminação de um produto de limpeza para os meus alimentos. Eu preciso ter muitas vezes um local segregado, até mesmo do meu armazenamento. Tem estratégias que a gente pode fazer para conseguir garantir essa segurança e esse isolamento. Muitas vezes colocar em uma caixa plástica, uma caixa organizadora, por exemplo, são soluções no qual eu consiga ter uma separação de demais produtos. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não tem espaço suficiente nos locais, então a gente precisa criar estratégias para conseguir resolver esses problemas. Bom, você já sabe, mas não custa relembrar quais são as definições e qual é a etapa do processo de higienização para que eu tenha um equipamento, um móvel, um utensílio, instalação ou até mesmo a minha estrutura higienizada de forma correta e adequada, garantindo a segurança dos meus alimentos. Vamos então primeiro à parte de definição. A gente sempre fala que a gente precisa realizar um processo de higienização. A higienização ela é a junção. Eu vou começar pela higienização porque fica mais fácil de exemplificar. A higienização, então, ela é um processo que compreende 2 etapas, a limpeza e a desinfecção. Quando eu falo, então, a processo de higienização, eu associo limpeza com desinfecção. Mas, então, o que é a limpeza? A limpeza é justamente a remoção de substâncias, minerais ou qualquer sujidade, poeira, barro, gordura, daquele local. Então, muitas vezes eu utilizo somente água e sabão para fazer esse processo de limpeza.
A segunda etapa, que é o processo de desinfecção, eu vou utilizar algum método físico ou agente químico, por exemplo, para conseguir utilizar e eliminar os micro-organismos daquele local. Então eu utilizo uma água sanitária, uma esterilização pelo empregamento de vapor. Então eu faço o empregamento de algum método para conseguir eliminar micro-organismos ali também. Então a higienização é a associação da limpeza com a desinfecção. Agora, qual é a etapa desse processo? A gente tem uma ordem lógica para segui-la. A primeira é a remoção das sujidades. Vou tirar todo aquele excesso. Vamos supor, e vamos dar um exemplo para vocês visualizarem, a limpeza de uma bancada. Eu preciso eliminar, por exemplo, ali com água, um pano umedecido, ou até mesmo uma esponja, toda a sujidade ali daquela bancada. Após ter feito toda essa eliminação de sujeira, eu vou com água e sabão, ou detergente mesmo, seguido do enxágue, para que eu consiga então fazer todo o processo de limpeza daquele setor, daquela bancada como estamos nesse exemplo. Por fim, eu vou fazer uma desinfecção daquele local. Eu posso utilizar, após o enxágue do detergente, álcool 70 para conseguir fazer um método químico para eliminação de micro-organismos. Então eu faço todo esse processo e deixo secar naturalmente. Já que eu falei essa questão de álcool, é sempre importante vocês observarem a porcentagem daquele álcool. O mais recomendado para utilização dentro de cozinha para que a gente consiga eliminar micro-organismos é o álcool 70%. Mas Leonardo, por que não mais e nem a menos, como tem álcool 46% ou até mesmo 94%, por exemplo? Se eu utilizo um álcool 46%, aquele álcool ele vai demorar muito para evaporar. E muitas vezes então ele não é eficaz para eliminar os micro-organismos. Se eu utilizo um acima de 70%, ele vai evaporar muito rápido. Ele vai fazer justamente o contrário, não dando tempo de eliminar os micro-organismos. Então é sempre recomendado utilizar o álcool 70%. Agora que já falamos então de todo o processo operacional, vamos falar dos controles operacionais que o estabelecimento deve apresentar. Ao longo desse curso já falamos de alguns ao longo das discussões e apresentações de algumas das recomendações da legislação, como é o caso do controle de temperatura no recebimento, no armazenamento, dos meus equipamentos. Também falamos de alguns controles que devem ser seguidos de cocção pelo estabelecimento. Vamos entrar a parte de controle operacional efetivamente que o estabelecimento deve cumprir e dispor. O primeiro controle que ele deve apresentar é o controle integrado de pragas. Falamos das medidas preventivas que o local deve apresentar, como é o caso de portas com sistema de fechamento, janelas com telas milimétricas, ralinhos com sistema de fechamento manual. Então, caso essas medidas não sejam efetivas, teríamos que entrar com um método químico realizado por uma empresa especializada para então garantir o controle integrado de pragas. É importante que o controle químico seja efetivamente realizado por uma empresa especializada, que tenha registro e também a licença sanitária expedida pela Vigilância Sanitária. E, além disso, ela deve estabelecer procedimentos pré- e pós-tratamento. Não é simplesmente eu chegar lá e aplicar um produto. Eu preciso estabelecer como ele será aplicado, de quanto em quanto tempo, para justamente criar um método efetivo de controle. É importante que após a realização dos procedimentos, se aguarde um tempo antes de utilizar o local no qual foi estabelecido e empregado as medidas químicas, para que então eu não tenha uma contaminação química ao manipular alimentos naquele local. E quando falamos então nesse controle integrado de vetores e pragas, é importante que a empresa disponha justamente dessa licença sanitária. Além disso, disponibilize um certificado da realização desse serviço. Mas de quanto em quanto tempo esse serviço deve ser realizado? Depende, isso varia do porte do estabelecimento e também da onde o local está situado. Há locais onde eu já fiz assessoria que realizou o procedimento a cada 1 mês, outros a cada 2, 3, já vi até de 6 meses, dependendo do porte do local. O segundo controle que deve ser realizado é referente à caixa d'água, o abastecimento de água do local. A água utilizada deve ser potável, tanto para os processos de higienização e manipulação no alimento. Além disso, se o local produz gelo, também deve ser possível de uma água potável, para que eu não tenha então contaminações. E o reservatório de água, ele deve apresentar algumas características. A primeira coisa, ser de material liso, impermeável e lavável. Sempre é importante ter essas 3 características em tudo que a gente pensar dentro da nossa cozinha. Ele deve também sempre permanecer tampado, para que não fique expostos ao ar, à contaminação física daquele local ali, certo? Temos também que ele deve ser livre de rachaduras ou vazamentos, para que não tenha impermeabilidade de algo ou que também não tenha vazamentos da água ali alocada. Ele também deve ser higienizado a cada 6 meses. Isso é no mínimo, ele pode ser realizado uma higienização antes, mas nunca depois.
A legislação coloca que mesmo o abastecimento sendo por uma rede pública, eu preciso garantir e realizar uma higienização periódica. A caixa d'água mais utilizada e a recomendável é a caixa de PVC, por justamente apresentar aquelas 3 características citadas. Antigamente, um material bastante utilizado e que não é mais permitido a utilização de caixas d'água desse modelo é as caixas de amianto. O amianto, com o passar do tempo e aos processos de higienização, ele vai acabando ficando poroso. E a porosidade, como falado, ela pode parar e depositar micro-organismos, então deixando com que aquela água fique contaminada. Além disso, pode soltar a parte de amianto, já com o passar do tempo, e isso acabar sendo depositado na água, tanto de consumo quanto para produção. Então, não é recomendado utilizar essas caixas de amiantos. Se o local tem essa recomendação, é necessário trocar e orientá-los de forma correta para a utilização das caixas do tipo PVC. O terceiro controle operacional que o local precisa apresentar é um manejo de resíduos adequados. Comentamos de 2 manejos anteriormente que devem ser seguidos e aplicados pelo local. O primeiro é uma higienização adequada da caixa de gordura e um depósito adequado desses recipientes. Outra coisa, também falamos da questão de coleta de óleo utilizado para frituras. E o terceiro, vamos falar então do lixo reciclado e orgânico do estabelecimento. É sempre importante que faça essa coleta seletiva para conseguirmos então a reciclagem desses materiais. Os recipientes de lixo devem ser sempre identificados. Além disso, devem possuir tampa e o acionamento não manual, ou seja, um acionamento por pedal, para que o meu colaborador, ao despejar o lixo, não tenha contato com a mão. É importante que estejam em números suficientes, além de uma capacidade adequada, seja de 20, 50 ou 100 litros, dependendo da produção do estabelecimento. Além disso, quando falamos da parte de fluxo, lá citamos a questão da saída do lixo. Essa saída deve ser frequente e periódica, justamente para que conseguimos ter uma redução das contaminações pelo lixo. Também, ao estocar o lixo, ele deve ser armazenado em local fechado e isolado das demais áreas, para que então não tenhamos um possível risco de contaminação das áreas de produção e com lixo para descarte. Por fim, vamos então entrar na parte de documentação. Quais são os documentos obrigatórios pela legislação? Citamos alguns: controle de pragas, higienização do reservatório de água, coleta de óleo. Então, vamos agora à parte de outras documentações, como é o caso que eles exemplificam exatamente do Manual de Boas Práticas e os POPs, Procedimentos Operacionais Padronizados. Mas o que são esses materiais, Leonardo? O Manual de Boas Práticas nada mais é do que um documento que vai justamente detalhar quais são as operações e os procedimentos realizados ali por aquele local. Além disso, ele faz um detalhamento das minhas estruturas do local, como é e como a recomendação pela legislação. Então, o Manual de Boas Práticas ele vai justamente contemplar e agrupar todos os processos que são realizados. Quais são os tipos de processos também, por exemplo. Eu vou falar como é que é a minha questão de recebimento, como é que é o meu armazenamento, se eu tenho um padrão de seleção de fornecedor, se eu tenho um critério para distribuição de alimentos, se eu faço o transporte, como é que é realizado esse transporte. Então, nesse material, eu vou justamente detalhar todos esses processos realizados pelo local. O POP, Procedimento Operacional Padronizado, ele vai justamente agora detalhar as atividades em si realizadas. Então, ele vai orientar passo a passo, de forma descritiva e clara, como é que é feito as etapas ali organizadas do local. Coloca 4 POPs como obrigatórios: higienização das instalações. Então, nesse POP eu preciso detalhar como é que é a minha higienização. Eu vou justamente fazer um passo a passo, assim como uma receita de bolo. Como é que o meu colaborador higieniza a minha bancada? Ele vai fazer a remoção de sujidades, ele vai utilizar o produto X, Y ou Z, por quanto tempo, quais equipamentos ele precisa. Então, é justamente fazer uma receita de bolo, só que para a parte de processos do meu local. Eu preciso detalhar como é que é o meu controle de pragas, se eu tenho medidas preventivas, qual é a empresa que realiza o meu serviço, assim como para a higienização do reservatório. Lembra que eu comentei lá nos slides, quando falamos da higiene dos manipuladores e saúde dos mesmos? Temos que também ter um POP relacionado a isso, contemplando o PCMSO, o PPRA, os ASOS, Atestado de Saúde Ocupacional, tudo documentado passo a passo nesse procedimento. Esses materiais devem estar sempre atualizados, no mínimo anualmente, com a certificação e a assinatura de um profissional responsável. A RDC 275, ela amplia aqueles 4 POPs que a 216 coloca, ela amplia para 8 POPs que precisam ser executados. Entre eles, manejo de resíduos, como comentamos, do óleo, caixa de gordura e lixo orgânico e inorgânico, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, sendo esse muito importante para que o meu equipamento não venha dar problema e não causar problemas para a minha produção ou para o meu alimento produzido.
É importante também que tenha ali a seleção de matérias-primas. Eu preciso detalhar como é que é a minha questão de fornecedor. Eu preciso exemplificar o passo a passo disso. Também, se eu tenho algum critério específico para produto A, B ou C, como é que é a minha questão de hortifruti, carnes. Então, eu preciso estar sempre isso detalhado nesse POP. O último é um programa de recolhimento de alimentos, no caso de uma coleta de amostras, no qual eu preciso efetuar, ou até mesmo no caso de um recolhimento de um produto, fazer um recall daquele produto que foi para o mercado e apresentou problemas. Então eu preciso estabelecer ali quais são as medidas, como é que eu faço essa coleta, caso aconteça algum problema, qual é as minhas etapas, qual é o passo a passo que eu preciso realizar. Esses documentos, lembrando, precisam estar disponíveis para os colaboradores de fácil acesso e fácil leitura, para que eles consigam então saber quais são as medidas e orientações que eles devem seguir à riscas. Eu vou aproveitar aqui e fazer um breve comentário com vocês. Os manuais e os POPs são 2 documentos obrigatórios por legislação. Estou elaborando um curso que será lançado ainda este mês, justamente com essas orientações e como você faz para elaborar tanto o manual quanto o POP, que são documentos obrigatórios e que todo estabelecimento comercial de alimentos deve apresentar. Eu vou discutir com vocês a definição de cada item, vou passar também com vocês passo a passo de como vocês elaboram esse material, quais são as informações necessárias e as informações importantes. Então, se vocês têm interesse, fiquem ligados nas redes sociais ou em breve até mesmo pelo seu e-mail. Iremos divulgar todas as informações desse curso para que você fique sempre atualizado nas recomendações das legislações e nos documentos obrigatórios. Vou te ensinar justamente a fazer esse passo a passo desse material que é obrigatório, para que você consiga então ampliar até mesmo os seus serviços ofertados. Além do serviço de assessoria e consultoria, você também pode fazer a elaboração desse material. Lembrando que esse material ele precisa ser desenvolvido, assinado por profissionais responsáveis e profissionais habilitados para isso. Não pelo gerente, nem pelo dono do estabelecimento, que muitas vezes não tem o conhecimento necessário para isso. Quando eu conversei um pouquinho com vocês naquela questão de auditoria e consultoria, eu citei um pouco da questão da responsabilidade técnica. Mas em si, o que é então essa responsabilidade técnica? O responsável técnico é o profissional capacitado e habilitado justamente que tenha todas as orientações e que consiga supervisionar os processos e procedimentos realizados pelo estabelecimento. É importante que ele tenha um conhecimento básico de boas práticas e de legislação para que consiga orientar os seus colaboradores e que consiga garantir a segurança e qualidade dos alimentos. Ele deve então ter o conhecimento em alguns temas. O primeiro é relacionado aos contaminantes de alimentos, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos, ou seja, ele deve ter todo o conhecimento de armazenamento, recebimento, preparo daquele alimento, para justamente conseguir garantir e efetivar as boas práticas daquele local. Caso você seja auditor ou consultor do estabelecimento, você não precisa necessariamente assumir a responsabilidade técnica. Caso você assuma a responsabilidade, você precisa cumprir algumas horas pré-determinadas pelo conselho de cada local. O CRN, por exemplo, ele define algumas orientações de tempo mínimo para que você consiga justamente acompanhar e assegurar que esses processos estão adequados. Bom, gente, estamos chegando então ao final. Quero então brevemente discutir e tirar algumas conclusões aqui com vocês, para a gente então finalizar e entendermos o que a gente conseguiu compreender das legislações e discutir um pouquinho mais também. Eu deixei aqui disponibilizado para vocês 2 artigos que vão justamente tratar dessas questões da importância das boas práticas. O primeiro, ele vai discutir justamente a RDC 216 e qual é a sua importância. Vimos por aqui que são diversas orientações que devem ser seguidas para que justamente não tenhamos a contaminação dos alimentos e posteriormente as DTAs. Ou seja, é de suma importância que o estabelecimento cumpra. É mais importante ainda que você, consultor ou assessor, consiga aplicar essas orientações e muitas vezes adaptar aquele estabelecimento. A segunda é uma recomendação da importância da divulgação desses conhecimentos para os colaboradores. Além disso, ele mede o nível de conhecimento desses colaboradores. Como eu comentei, é o colaborador quem vai realizar todas as etapas. É ele quem vai comprar, receber, preparar. É o manipulador quem vai fazer tudo isso. Logo, ele precisa ter sempre os conhecimentos necessários. Então, ele precisa ser sempre bem treinado e orientado. O link para os 2 artigos é só vocês clicarem nas imagens. Vou deixar para vocês discutirem e refletirem um pouco. E caso queiram discutir comigo também um pouquinho desses processos, é só me mandar mensagem em qualquer rede social.
LinkedIn, Instagram ou até mesmo pelo e-mail. A gente conversa um pouquinho sobre essa importância de treinamentos efetivos também para os colaboradores, visto que eles precisam ser treinados periodicamente com as orientações corretas. Como eu comentei lá no início da aula, a RDC 275 tem um checklist em anexo para facilitar justamente o seu processo de verificação de adequação do estabelecimento. Eu desenhei esse checklist e vou recortá-lo e deixá-lo disponível para vocês, justamente para facilitar o empregamento desse material para vocês. Então, apliquem esse material, façam um bom uso e verifiquem qual nível o estabelecimento de vocês estão adequados. Além disso, deixarei outros materiais de apoio para que consigam nortear os conhecimentos de vocês. Todos os artigos aqui citados, vou disponibilizá-los na íntegra para que vocês consigam ler com calma e completos. Além disso, o checklist da RDC 275, como eu comentei, as tabelas e fluxogramas discutidos aqui estarão em material separado, justamente para facilitar a consulta de vocês. Por fim, também dei uma procurada em legislações estaduais e municipais de outras cidades. Algumas eu encontrei, espero que também seja de grande ajuda e valia para vocês. E por fim, uma cartilha de boas práticas disponibilizadas para a Anvisa, justamente com todas essas orientações, de forma simples e bem orientativa, para muitas vezes você disponibilizar para o seu gerente ou para o seu colaborador dar uma lida. A leitura é super simples e fácil, é dinâmico e é uma leitura muito fácil, então espero que te ajude. Chegamos ao fim então do nosso curso, mas antes disso eu quero te fazer um convite. Na próxima terça-feira, às 19 horas, teremos um encontro para justamente conseguirmos discutir casos e situações reais para que você consiga entender e visualizar as recomendações das legislações de boas práticas. Vamos discutir situações que acontecem no dia a dia para que você consiga justamente propor soluções e melhorias. Na próxima terça-feira, dia 8/2, às 19. Anote na agenda para não perder e eu espero vocês. Quero então agradecer a cada um de vocês e deixar aqui meu muito obrigado pelo interesse e a participação no nosso curso. Mas esse não é um adeus, é um até logo. Como eu comentei, tem muita coisa boa vindo por aí. Tem o nosso curso de boas práticas e manual, tem também outros cursos focados na parte de legislações e boas práticas. Tem muita coisa vindo aí, então espero que vocês continuem por aqui. Caso precisem, é só me mandar mensagem, seja pelo LinkedIn, Instagram ou até mesmo e-mail. Até logo, muito obrigado!